A Fábrica do Poema é o terceiro disco de Adriana Calcanhoto e vem na sequência do sucesso de Senhas, disco que contava com hits radiofônicos como Esquadros e Mentiras. Aparentemente, ela deveria seguir aqui uma trilha de outros hits, porém o que ela escolhe é um disco complexo que experimenta a canção pop. E o público embarcou nesse universo. A Fábrica do Poema foi disco de ouro, vendendo mais de 150 mil cópias e contém sucessos como Metade, Cariocas e Inverno. Eu sou o Renan Guerra, esse é o Clássico VFSM, programa extra do podcast Vamos Falar Sobre Música, e hoje eu tô aqui com o Arthur Nogueira. Olá! Oi, Renan, que prazer, obrigado pelo convite. Tô super animado pra nossa conversa. Você tem uma relação, digamos assim, com a obra da Adriana Calcanhoto e com a Adriana Calcanhoto, né? Uhum. E com a poesia também, acho que foi por isso que eu te chamei pra gente conversar, porque quando eu pensei nesse disco, eu penso muito em poesia, experimentação com a canção e experimentação com a música pop. E aí, para começar, eu queria saber qual foi a sua primeira relação com esse disco e com o universo da Adriana Calcanhoto. Olha, foi esse disco, eu acho, que me ligou para sempre a música da Adriana, especificamente esse. Exatamente pela coisa da poesia, porque eu sempre ouvi música em casa, meu pai coleciona LPs e CDs e tal, mas o que de fato me chamou para música, primeiro como ouvinte, né? Não ouvir só o que ele ouvia, mas também ouvir eu mesmo, ir lá pegar os discos, enfim, foi a poesia. O poeta que me abriu essa porta foi o Ali Salomão. Eu nunca vou esquecer quando eu ouvi Mal Secreto no LP Fatal do meu pai, da Gal Costa. E aí, a Fábrica do Poema é um disco que tem o nome, né, vem de um poema do Ali Salomão. Então acho que foi isso que me levou a esse disco na época. E eu me lembro que foi assim um susto, sabe? No melhor sentido, porque eu devia ter o quê? 12, 13 anos. E aí me vi diante daquelas coisas todas que eu não entendia, né? Então eu acho que veio dessa curiosidade, assim, uma vontade de entender, de ir atrás dessas referências, enfim, né? Dessas referências todas. Então, exatamente, eu acho, por não saber, e até hoje não sei, mas naquela época menos ainda saber o que é poesia, eu acho que foi isso que me levou à música, né? E me levou a esse álbum. Sim. É curioso que você falou isso dessa surpresa e desse diferente que há no disco, né? Eu separei uma fala da Maria Bethânia, em entrevista à Playboy, em 1996. Esse disco que a gente tá falando aqui é de 1994, em que a Bethânia fala: a Calcanhoto é uma compositora muito boa, uma menina que tem um trabalho diferenciado, especial, nobre e com muito humor, sem perder o pé no popular. Faz as performances mais loucas, as poesias mais absurdas, os discos mais complicados. As gravadoras devem se arrepiar todas quando ela entra em estúdio. Ela declarou que não gosta de música com princípio, meio e fim, o que é no mínimo louco e maravilhoso. E eu acho que isso conversa muito com as coisas que a gente vai falar aqui do Fábrica do Poema, porque esse é um disco que ele é muito pop, ele é muito acessível no sentido de você cantarolar essas canções de forma conjunta com ela, mas ele é um disco muito complexo no universo de temáticas que ela vai abordar, de formas que ela vai construir e de como ela também vai desconstruir a própria canção dentro desse universo, né? E eu acho que é interessante a gente falar a partir disso que esse é um disco de muitas trocas, inclusive o próprio Ali Salomão aparece no disco meio que nesse jogo com ela, né? Exatamente. E eu acho que esse é o álbum, assim, que a Adriana de fato vira a Adriana, né? Para a opinião pública, para um determinado público que a acompanha até hoje, assim, né? Ela chegou ali no enguiço, ainda sem uma personalidade muito demarcada. Ela mesma fala sobre isso, né? Que o enguiço é um disco de produtor, que quando ela foi tentar passar as intenções, né, do que ela fazia no palco pro disco, ela não ficou tão feliz com isso. Aí o Senha já tem um pouco, mas eu acho que esse é o álbum, assim, que sacramenta, digamos assim, a Adriana, exatamente por essas diferenças todas, né, por essas particularidades todas que ela já apresenta ali.
né? E consolida a parceria com grandes poetas, com o Ali, com o Antônio Cícero, Jorge Salomão também está nesse disco. O Augusto de Campos participa do disco, que eu acho uma coisa incrível, né? Então, realmente, esse eu acho que é o álbum em que ela se firma mesmo, como a Adriana Calcanhoto, que a gente... sei lá, que a gente... Essa persona, né? Essa persona dela, assim, que a gente gosta e se identifica tanto, enfim. Eu acho que ele funciona muito enquanto disco, né? Enquanto formato de experimento dela, porque o Senhas já tem algumas coisas muito... algumas marcas muito fortes da Adriana. Ele é muito interessante, eu acho ele um disco maravilhoso, mas eu acho que aqui ela tá mais redondinha, com esse universo que eu acho que é muito interessante da gente pensar, que ela é uma artista que experimenta muito, que experimenta a linguagem, os formatos, os ritmos, mas ela tá dentro de um universo de grandes gravadoras. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que isso é um ponto importante da gente falar, porque ela é uma persona que, como a Bethânia fala, que devia deixar as gravadoras de arrepiadas, porque ela faz coisas que não são normalmente vistas ou ditas como comerciais, e que as pessoas entendem que o público não estaria pronto para estas coisas. E ao contrário, o público sempre veio com ela e continua vindo, ela continua tendo um público muito forte que entende isso. Ela foi trilha de novela, ela tocou nas rádios FM, tocou na TV aberta. Então eu acho que é interessante a gente refletir também sobre o que era ser uma artista que tinha esse aporte, né, de uma grande gravadora. Isso é uma coisa assim, pra mim esse disco também ele é muito claro sobre a dor e a delícia, digamos assim, dessa fase da indústria fonográfica, né? E para mim ele marca muito a diferença, por exemplo, entre uma artista como a Adriana e uma artista como eu, e artistas da minha geração. Porque existe um pouco aquela coisa que de fato acontecia, de que a indústria tentava colocar assim, os artistas dentro de uma fórmula para vender e tal. Eu acho que primeiro esse disco prova que pelo menos a Adriana isso nunca aconteceu, ela nunca permitiu que isso acontecesse, né? E por outro lado também mostra como era importante esse amparo de uma multinacional, né? Porque mesmo as canções mais conhecidas desse álbum, como Inverno, como Metade, são canções muito complexas, né? Inverno tem uma letra do Antônio Cícero que fala sobre, sei lá, sobre uma paixão, né? A gente pode falar depois sobre essa música, mas eu acho que é muito interessante porque à primeira vista ela parece uma canção triste, mas não, ela fala sobre uma paixão, uma coisa... um sentimento maravilhoso que está acontecendo. Então, enfim, não são canções óbvias, nem Metade também, né? É uma canção muito bem construída. Então, mostra também como esse apoio das multinacionais foi importante para que um trabalho como esse, uma artista como essa, pudesse ser ouvida e esse trabalho pudesse vender, ecoar e escoar, né? Eu acho que isso é que a gente, por exemplo, a minha geração não sabe o que é isso, né? Então, se a música não toca, a gente não vira ídolos, né? Sim. E tem uma coisa engraçada também, só pra concluir isso, que uma vez eu estava conversando com a Letrux, que esteve aqui no podcast, né? Sobre isso. E ela adorou, depois ela até falou numa entrevista, o Arthur Nogueira disse e tal. Porque eu falei pra ela, Letícia, se a Adriana tivesse lançando a Fábrica do Poema agora, ela estaria aqui com a gente, né? Porque esse é um álbum que é quase inacreditável ele ter vendido tanto, né? A ousadia de uma pessoa que pega Gertrude Stein e coloca num disco. Então é maravilhoso, por um lado, que a Adriana tenha sido uma artista dessa fase da indústria fonográfica ainda, né? Sim, que ela possa experimentar de forma tão intensa e que isso conversa com o público de uma forma também muito intensa, porque as pessoas têm uma relação muito forte com essas canções, elas se envolvem nessas canções, e aí é interessante porque cria esse universo de
busca de entendimento. As pessoas tentam entender o que significa cada canção, cada história, cada poema. E eu acho que isso tem uma magia muito interessante desse álbum. Porque aí você vai descobrindo, como você falou, essas historinhas de cada canção. São muitas camadas, né? São muitas camadas, é muito profundo, é muito rico. Eu mesmo, como eu te falei, quando eu ouvi pela primeira vez, eu assim com 12 anos, eu não tinha a menor ideia do que era tudo isso. Joaquim Pedro de Andrade, Gertrude Stein, o Ali Salomão. Então, coisas assim que ela me apresentou. Então, eis a importância, né, da canção popular no Brasil, eu acho, que não tem como a gente tentar diminuir, assim, durante um tempo havia esse preconceito. Vinícius sofreu isso, Vinícius de Moraes, que foi, assim, o precursor dessa coisa de, né, um grande poeta da academia, do livro, um diplomata que fazia canção popular. Ele foi, inclusive, afastado do Itamaraty pela ditadura militar por fazer canção popular, por boemia. A verdade é essa, ele era visto como um vagabundo. Então, assim, você pensar desde Vinícius chegando nos Tropicalistas, no Caetano, e essa experiência da Adriana nos anos 90, de tornar essas coisas tão fáceis, digamos assim, né? Isso mostra a força da canção popular no Brasil. E eu me lembro até de uma entrevista muito interessante, não sei se você já viu, que tá o Caetano, a Adriana e o Ali Salomão em um programa. E aí o Caetano tá dizendo, eu acho isso muito interessante, até já falei com a Adriana sobre isso, acho incrível ele dizer, que os Tropicalistas, ele tiveram experiências, ele até fala, é engraçadíssimo, porque no vídeo ele fala, eu tenho alguma experiência em trazer poetas e... Aí o Ali diz, que modéstia. O Ali tira um sarro assim. De fato, né? Mas o que o Caetano diz é que a experiência da Adriana, e isso é meio aí nessa época da Fábrica do Poema, do Marítimo, ele diz, a experiência da Adriana tem algo que os tropicalistas não conheceram naquela época, porque é um experimentalismo que toca o mainstream da música pop, realmente. Então é isso, assim, eu acho que esse disco, ele tem essa... É um álbum muito importante, né? Eu acho que, sei lá, assim, da discografia da Adriana, eu acho que eu coloco, assim, no meu primeiro lugar, talvez, assim. Essa relação que você falou dela com o Ali é curioso, porque o título do disco vem de uma canção composta por o Ali em forma de poema, e é curioso porque ele conta que ela queria musicar um poema do Ali Salomão, e ele ficava, não tô muito afim disso não. A Adriana fica aqui toda hora me incomodando, ela fica batendo na minha porta pedindo essa música, e ele ficava complicando a música pra ela. Não, você sabe que na verdade o que ele fazia era o seguinte, é porque o Ali, todas as músicas que a gente conhece, que tem letra do Ali Salomão, ele fez a letra primeiro e deu a letra pra alguém musicar, que é um processo totalmente diferente, por exemplo, do Antônio Cícero. Que o Antônio Cícero, quando vai fazer uma letra, ele quer que a gente dê a música para ele escrever a letra em cima. Só que o que o Cícero diz é que, na verdade, o Ali não tinha paciência, ele não sabia fazer isso direito, sabe? Pegar uma melodia e ir encaixando, porque isso dá muito trabalho, realmente. Eu adoro fazer isso, é um jeito que eu gosto mais de fazer, parceria também, e Cícero também. Mas tem gente que não... E o Ali era isso. Então o Ali criou um discurso para se defender pelo fato de ele não gostar e não fazer, que ele dizia que a poesia não deveria digamos assim, se submeter à música. Que a música é que tinha que dar o jeito, digamos assim, o compositor é que tinha que dar o jeito de tornar aquilo uma canção, entendeu? Então, quando a Adriana... Aí, se eu não me engano, a história foi que a Adriana queria fazer uma canção em homenagem a Lina Bobardi. E aí, eu não sei se ela encomendou ou se o Ali já tinha esse poema, se ela já sabia que o Ali já tinha, que esse poema, A Fábrica do Poema, é dedicado a Lina Bobardi, e a Fábrica do Poema é o Sesc Pompeia, né? Então aí a Adriana começou a musicar e musicou. Realmente um desafio fazer uma música nessa letra, né? E o Ali, exatamente por esse discurso todo dele, de achar que a música a poesia não pode se submeter à música e tal,
ele começou a colocar mais coisa, mas aí ele mesmo diz nesse vídeo que eu já citei, ele diz assim, ela tinha musicado 100% do poema, mas eu comecei a colocar mais coisa e esse 100%, não, ela musicou 60%, entendeu? Porque ele foi colocando coisa. Sim, ele foi colocando palavras então... inserindo. Então, assim, é isso, assim, é uma... A Adriana tem histórias... Qualquer pessoa que... Eu tive a sorte, assim, né, por causa da minha amizade com o Antônio Cícero, eu não conheci o Ali, mas... Infelizmente, mas por causa da minha amizade com o Antônio Cícero, eu circulei bastante nesse grupo, assim, dali do Rio de Janeiro, né, que tem várias figuras incríveis, como o Luciano Figueiredo, que é artista plástico, que fez o cenário do Fatal e várias capas icônicas de discos, né, da música brasileira, e o Alex Varela, um poeta amigo dele. Então, assim, eu convivi ali naquele grupo. E é de fato assim uma coisa muito rica, sabe? Um conhecimento, uma cultura imensa. Então a Adriana, que junto com né, que naquela época estava casada com a Suzana, que era, o Cícero diz até hoje que é a grande amiga que ele teve, uma das pessoas que ele mais admira. Então a Adriana ali, quando a Fábrica do Poema, eu acho que também marca assim a entrada dela nesse grupo genial, né, do Rio de Janeiro, que enfim, eles realizaram coisas incríveis, né? Eu acho importante a gente falar para quem está ouvindo quem é Antônio Cícero, né? Que é poeta, compositor, filósofo. Ele é um dos membros da Academia Brasileira de Letras. E ele tem uma relação muito forte com a canção pop. Ele é irmão da Marina Lima. Ele compôs muito em parceria com ela e também compôs muitas coisas com a Adriana Calcanhoto. Como eu acho interessante a gente... eu acho interessante a gente falar um pouco agora sobre Inverno, assim a gente vai passeando por algumas faixas que a gente acha interessantes para contar essas histórias também que estão por trás, né? Vamos, esse disco tem muitas camadas, é uma delícia, eu acho, quando a gente começa a conversar sobre essas canções, né? Porque cada uma tem uma referência, uma possibilidade de, sei lá, da gente viajar, assim, né? Sim. E Inverno tem isso, né? Porque tem essas metáforas, esses caminhos, e parece uma canção muito, como você falou, ela parece à primeira vista muito melancólica, né? E eu achei muito curioso que esse ano reapareceu o videoclipe dessa faixa, porque ele é dos anos 90, mas ele não estava no YouTube, as pessoas não viam ele há muito tempo, e é muito curioso porque o próprio Antônio Cícero aparece no vídeo, né? E o Marcelo, com quem o Cícero é casado há muitos anos, então eu acho uma cena linda que o Cícero olha assim pro Marcelo e meio que eles flertam e tal, e o Marcelo é muito amigo da Adriana, aliás, a canção Cariocas é dedicada ao Marcelo. O Marcelo é super carioca. E o clipe é dirigido pela Suzana de Moraes, então é uma coisa assim que tava em família. Né? É, que você falou desse grupo, né, que meio que se encontrou nesse momento. É, que é maravilhoso, né? O Marcelo veste aquela roupa de papel que a Adriana tá no encarte da Fábrica do Poema, é do Marcelo Pias, que depois fez figurinos da Adriana, enfim, também para outros shows. E Inverno, assim, eu amo essa canção, talvez seja, assim, sei lá, uma das canções da minha vida mesmo. Qualquer top 5 que eu faça de canção, eu acho que eu vou colocar essa música. E eu realmente achava que tinha uma coisa triste, porque fala, né? No dia que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei. Então, essa coisa do avião indo embora parece que é algo que acabou, uma coisa que a pessoa tá triste e tal. E durante muito tempo eu acreditei nisso, que era isso. Ficava criando 1000 teorias, né? De que essa pessoa que tinha ido embora no avião com outra pessoa, sei lá... Sim, ou que chegou alguém, enfim. Aí uma vez eu perguntei pro Cícero, eu falei, querido, e tal, essa história do avião e tal. Aí ele me disse que é exatamente o contrário, porque para você poder ver um avião nos olhos de alguém, você precisa estar muito perto daquela pessoa. Então no dia que eu fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar, significa que você estava finalmente com alguém que você, né, tava afim, enfim. E aí depois, o sentimento que vem depois na letra é exatamente aquele sentimento legal da paixão, que é quando a gente espera a pessoa ligar, a gente escreve cartas para a pessoa que a pessoa nunca vai ler,
né? Então, é esse sentimento todo que a letra fala, que é o sentimento da paixão. Naquele momento, daquele enlace perfeito, quando parece que o mundo para, né? O céu reuniu-se à terra por nós dois, né? Então parece que tudo tá em função daquilo. Então, aí depois que eu entendi, porque é essa coisa também que é demais, né? Essa profundidade, assim, muitas possibilidades. O Cícero sempre diz que ele não gosta de explicar nada que ele faz, exatamente para também não fechar demais, porque às vezes alguém tem uma percepção que ele próprio não teve, né? E tem uma referência que eu acho que é muito legal nessa música, que é quando ele fala o barco embriagado. Eu entendo como uma tradução literal de um poema, de um nome de um poema do Rimbaud, meu xará, Arthur Rimbaud, poeta francês, que chama Le Bateau Ivre, o barco bêbado. Então, para mim, esse verso do barco embriagado, eu sempre penso no Rimbaud. Então, enfim, são poetas que citam, né, poetas. Outra que tem nesse disco que é do Antônio Cícero é Bagatelas, que é uma composição dele com o Frejá. Eu também acho que fala bastante desse universo pop poético do Antônio Cícero. Eu acho que tem muito dessa estética dele, eu enxergo isso nela. E é uma canção muito com a cara dessas canções dos anos 90 da Calcanhoto também, né? Tem essa coisa muito romântica, assim, também eu acho que é muito forte. Um pouco tem muito a ver com esse disco, aquele verso. Será que a gente é louca ou lúcida quando quer que tudo vire música? Ela musicando uma entrevista do Joaquim Pedro, colocando a Gertrude Stein como se estivesse cantando bossa nova. Então, acho que essa música ela tem assim, muito a ver com esse disco. Essa canção ela é uma canção que o Cícero fez com o Frejá nos anos 80, na época que o Barão Vermelho, o Cazuza saiu. Então aí o Frejá ficou meio sem parceiro de letra. Então ele convidou pessoas que ele admirava. Então ele chamou o Jorge Salomão, o Antônio Cícero. Então essa canção é do primeiro álbum do Barão sem o Cazuza. Sim. E é interessante como ela funciona aqui, né? Que ela existe tão no universo da Calcanhoto. Eu acho que ela vai fazer isso também dentro do disco com Morro Dois Irmãos, do Chico. Ele também existe, ela é uma canção que existe também dentro do universo da Fábrica do Poema de forma muito bem arranjada, assim, né? Que conversa com essas outras canções que são originais dela. É genial, né? O Morro Dois Irmãos é uma canção incrível do Chico Buarque. E que escolha também, né? Uma escolha nada óbvia. Depois ela faria, eu acho, talvez a grande homenagem dela ao Rio de Janeiro, que é o Marítimo, né? Que ela é uma pessoa que vem do sul, então andei todo o caminho, deu no mar. Esse mar claramente é o mar do Rio. Então eu acho que o Morro Dois Irmãos ali já é um pouco já é uma demonstração desse encantamento, né, da Adriana pelo Rio de Janeiro, que ela sempre volta, sempre fala muito dessas paisagens cariocas, né? Sim. Você citou Joaquim Pedro de Andrade, a música que a gente estava falando é Porque Você Faz Cinema, né? Que é a faixa de abertura do disco, que ela musicou uma resposta do Joaquim a uma pergunta do jornal francês Libération, de 1987, quando ele foi indagado com a pergunta do título da canção, Por que Você Faz Cinema? E eu acho muito simbólica essa música porque ela serve tanto para o cinema, mas para as outras artes também, né? Eu acho que ela representa muito o que é se fazer arte, e eu acho interessante as imagens que ele usa e como ela consegue transformar isso numa música que fica muito pop, né? Que a gente consegue cantar uma letra que não tem um refrão, né? Sim, essa canção é incrível. Você sabe que essa canção eu cantei no primeiro show que eu fiz na minha vida, em 2005, em Belém. Foi quando eu considero assim, começou minha carreira. O primeiro show que eu fiz num teatro, eu cantei Porque Você Faz Cinema. E aí, por exemplo, como eu te disse, né, que esse disco abriu pra mim um universo. Buñuel, o grande diretor de cinema,
eu fui assistir... O primeiro filme que eu vi do Buñuel, Simão do Deserto, foi por causa dessa letra. Que o Joaquim Pedro de Andrade diz, porque vi Simão do Deserto. Ele tá falando do filme do Buñuel. Então é isso, assim, esse álbum realmente me abriu. E você sabe que mais ou menos na época que a Adriana lançou Maré, ela foi a Belém fazer o show. E eu já conhecia Antônio Cícero, porque eu tinha entrado numa fila de autógrafos do Cícero, a gente tinha trocado e-mail, era muito... devia ter 15 anos, 14, ele achou engraçado ter um menino tão jovem lá, me deu o e-mail dele, a gente começou a se corresponder, uma coisa meio cartas a um jovem poeta. E aí Aí mandei um e-mail pra ele, nessa época, do Maré, e disse, Adriana vem fazer um show e eu vou assistir. Só contei, assim, né? Aí ele respondeu. O Cícero é muito lacônico nos e-mails, ele não desperdiça palavras, sabe? Aí ele respondeu assim, vou dizer a ela que você vai falar depois, no camarim. E eu fiquei, meu Deus, mas como é possível, né? Tudo bem, fui assistir o show e pensei, isso não deve ser. Aí tinha ido com uma prima que disse, não, Arthur, vamos lá, vamos chegar perto do camarim, ver se tem uma produtora, vai que é verdade, vai que ele falou, vai que ele avisou. E eu cheguei e era verdade. Foi assim que eu conheci a Adriana. A produtora, eu falei, eu sou amigo do Antônio Cícero. Ela falou, sim, a gente estava esperando que você viesse, pode entrar. E aí foi assim que eu conheci a Adriana, e aí tinha um monte de gente no camarim, era aniversário dela. Era um show dela no dia do aniversário dela em Belém. Então tinha um monte de gente, aí ela falou pra mim, muito simpática, faz o seguinte, tá muito cheio aqui, vai amanhã no hotel e a gente conversa no hotel. Então eu fui no dia seguinte, sentei eu e a Adriana no hall do hotel e a gente ficou conversando. Agora eu disse pra ela que hoje em dia, assim, eu morro de vergonha. Porque eu devia ter, sei lá, quantos anos naquela época, 16, 17, sei lá, qualquer coisa assim. E aí eu, sei lá, o que eu falei, eu devo ter sido muito bobo, né? Mas ela disse que lembra e que ela achou muito curioso, porque primeiro quando o Cícero disse Arthur Nogueira, ela imaginou uma pessoa muito mais velha. Ela disse, quando eu cheguei, ela falou, meu Deus, mas o que é isso? Quem é esse? E eu me lembro que eu falei pra ela isso, que a Fábrica do Poema tinha sido um disco que me abriu um universo de coisas, entendeu? Então eu falei do Buñuel, falei, né? Então, só pra provar também que não é, que eu não tô exagerando, não. Realmente esse disco, todas essas camadas a gente vai descobrindo, né? Eu me lembro que o que é Simão do Deserto? É o filme do Buñuel, né? Eu acho que é interessante você falar um pouco sobre a Gertrude Stein, que é uma personagem que ela vai trazer já no final do disco, e é uma faixa dessas mais experimentais, né, que a gente pode dizer assim, dentro do trabalho. Eu acho interessante que você conte um pouco sobre quem foi a Gertrude Stein. Gertrude Stein, uma mulher... O Augusto de Campos chama ela de Bad Girl da vanguarda. Eu acho isso incrível. Porque a obra dela é tão experimental, né? Ela tá ali naquele momento, naquele auge da literatura moderna, da arte moderna em Paris. Então, inclusive tem um livro maravilhoso chamado A Autobiografia de Alice B. Toklas. A Gertrude Stein era casada com a Alice. E aí tem esse livro em que é como se fosse uma autobiografia da Alice, mas na verdade a biografia conta como era a vida em Paris ali, naquele momento entre as duas grandes guerras, quando aflorou a literatura, né, moderna e tudo e tal. Então a Gertrude Stein ela conviveu com as figuras mais interessantes. Ela era como assim, uma pessoa que todo mundo consultava, sabe? Então o Hemingway levava os romances para ela ler. Ela era muito amiga de Picasso. Picasso fez um retrato dela. Então ela era... E ela era poeta, só que ela tem uma obra exatamente tão experimental que ninguém entendeu, nem na Europa. E você imagina, muito menos no Brasil. O Augusto de Campos diz isso, que a Gertrude Stein, por exemplo, não foi celebrada nem pelos concretistas. No movimento, eles colocaram Pound, eles colocaram autores e não colocaram ela, porque ela tem essa obra assim, que chega a ser ininteligível.
Então, ela fez esses portraits, que são retratos em que são poemas em que ela fez um retrato de Matisse, que é um poema, ela fez um retrato do Picasso. E esse poema que tá na Fábrica do Poema é o retrato do Picasso, é o retrato que ela fez. Que é um texto super experimental. O Augusto de Campos ele fala o seguinte: nos retratos e em outras obras, Gertrude expandiu a sua fraseologia, modelando a repetição, e nos momentos mais significativos, concentrando seus experimentos em vocábulos de poucas sílabas, ou mesmo monossílabos, que o idioma inglês lhe permitia explorar, criando uma espécie de inglês básico literário. Então era uma coisa experimental sobre a língua inglesa, né, muito forte. E aí a Adriana conta que quando ouviu essa gravação que está no disco, é a própria Gertrude Stein falando. E quando ela ouviu a Gertrude Stein falando, ela falou, caramba, mas ela tá lendo num ritmo que parece bossa nova. Então foi por isso que ela decidiu fazer esse experimento, porque para ela a Gertrude Stein tava lendo bossa nova, assim, que tava lendo em ritmo de bossa nova. E quem traduziu no encarte foi a Susana de Moraes. A gente ouve o original, é a Gertrude Stein falando, mas no encarte do disco tem também a versão em português. Ele, essa coisa dos monossílabos que o Augusto fala, né? Então é muito incrível, né? A pessoa trazer Gertrude Stein num disco. Num disco que você pensa que é um disco pop e que teve uma vendagem surreal. E aí o encarte desse disco também tem muitas informações, né? Ela traz muitos detalhes, ela tem as músicas são dedicadas às pessoas, ela conta informações, e é como se fossem anotações, é um encarte muito bonito também. E eu acho muito interessante que ela... Eu me lembro que eu adorava, assim, quando eu comprei o CD, eu adorava o encarte. Aqueles livros, tem o set list escrito como é que chama? Nas lombadas dos livros, assim, né? Isso. Não sei se é lombada ou não. Eu acho que não, que é o contrário. É o contrário, né? no miolo. É o contrário da lombada. É tipo como se fosse o miolo do livro. E é interessante, aliás, que esse foi o último disco dela de gravadora, assim, grande, que foi lançado em vinil, né, nos anos 90. Eu não sabia, nunca vi esse vinil, não sabia que tinha. Eu já vi, é lindo. O de senhas é o mais bonito ainda, porque ele abre e muda de cor. Mas o da Fábrica do Poema também é muito bonito. Mas eu acho que já era essa fase que eles já faziam tiragens menores, né, do vinil. E aí, hoje em dia você encontra, tipo, Mercado Livre, essas coisas. Mas aí ela só vai voltar a lançar vinil agora, já alguns anos atrás, né? Então ela fica muito tempo sem lançar vinil porque não era rentável, as pessoas não compravam também. E é interessante que o CD chegou com tudo, né, naquela época, assim. Sim, as pessoas se desfizeram dos seus discos, né, de forma muito fácil, muito rápida, assim. Foi uma mudança até bastante veloz, então isso é interessante. E eu acho curioso que ela encerra o disco com Minha Música, em que ela vai falar: a minha música não quer ser útil, a minha música não quer ser moda, a minha música não quer estar certa. E eu acho que também é uma espécie de resumo bastante interessante sobre esses experimentos que ela fez antes, né? E eu acho que é isso que me encanta no disco, que ele tem essa coisa que são pequenos experimentos com a canção, só que eles nunca necessariamente ficam desconstruídos da canção. Não sei se eu me faço claro, mas no sentido de que eles ainda funcionam muito claro pra gente. Existem signos que conversam muito bem com o ouvinte. E eu acho que por isso o disco continua tão pop e tão acessível. Só que aí quando você para notar todos os detalhes que ela coloca em cada canção e todas as referências e todos os símbolos, você fica, gente, tem muita coisa aqui e tem muitas camadas, que eu acho que é uma coisa que você falou, né? A gente vai descobrindo o disco. E, inclusive, experimentos no estúdio, né? Eu me lembro que quando eu comprei o CD, eu achei incrível, porque na faixa Sudoeste, que é uma parceria dela com o Jorge Salomão, tá escrito assim no encarte: participação especial Jorge Salomão quebrando copos. E é verdade, né? O Jorge foi pro estúdio e a participação dele foi pegar um monte de copo e quebrar, e a gente ouve isso na gravação.
Então é demais, assim, né? E imagina eu ali ouvindo isso tudo, já sonhando em fazer música e me sentindo, digamos assim, credenciado a fazer qualquer coisa, né? Porque havia ali esses ídolos esquisitos. Esquisito em latim tem um sentido de requintado. Isso é bom. Então são esses ídolos esquisitos ali, todos, né? Uma trupe de esquisitos incrível fazendo um álbum maravilhoso através da música da Adriana, né? Sim. Quando a gente pensa no sentido do impacto desse disco, né? Eu acho curioso porque se você pensar em outras cantoras, toda vez que a gente tem uma cantora muito grandiosa, que faz muito sucesso, a gente vai ter outras cantoras que ou vão se inspirar muito diretamente nisso, ou até vão emular essa estética e todas essas coisas. Isso foi uma coisa que a gente viu muito com a Marisa Monte. A gente viu surgir muitas outras cantoras que eram próximas desse universo da Marisa Monte. E eu acho muito curioso que a Adriana é tão fora da curva que a gente não vê pessoas que surgiram e que você diga esta pessoa é uma tentativa de Adriana Calcanhoto, porque ninguém ousa fazer isso. Mas é interessante como a maioria das artistas e dos artistas das novas gerações tem a Adriana como uma referência. E eu acho que tem uma referência nesse sentido de ser uma artista muito refinada, mas que conversa muito com o popular. E eu acho que esse é quase como se fosse um desafio que ela propõe para os outros artistas, sabe? Até que ponto a gente consegue fazer essas ranhuras, esses experimentos e ainda ser muito pop. E eu acho que por isso tanta gente vira e mexe vai citar ela como uma referência, sabe? Eu cito totalmente. Totalmente. E acho que é bem isso que você falou, assim. É uma veia experimental que chega ao mainstream, né? E toda a complexidade, eu acho, da canção brasileira vem à tona com isso. Eu tô pensando também o que mais que tem nesse disco? Porque tem coisa que a gente não falou. A gente tem o Verme e a Estrela, que também é interessante. Por exemplo, né? Que coisa incrível. Esse poema é um poema antigo. Eu já não... Deixa eu ver aqui. É Pedro Kilkerry. Ele é um poeta simbolista que morreu no início do século XX. Então ele foi musicado. Esse poema dele foi musicado pelo Cid Campos, filho do Augusto, né? E o Augusto participa da faixa. Essa faixa eu sou fascinado, assim. Eu acho que talvez seja uma das faixas mais bonitas. É tão lindo esse poema, é tão bonita a música. A leitura do Augusto. Eu acho que tem essa conversa, né? Que é da música com a leitura, que se sobrepõe, se conversa. E eu acho que é isso que a gente falou. Tem essa experimentação também no estúdio, né? De poder fazer essas conexões que são muito interessantes e muito inesperadas, eu acho. Tem também, aí tem, por exemplo, um poeta simbolista, mas tem também o Arnaldo Antunes, né? Aquela música Estrelas, né? Estrelas, que é dele e do Sérgio Brito. É muito bonita essa também. A gente também tem Roleta Russa, que é mais desse universo já. É uma canção só dela, né? Só da Adriana. É. O tema de Alice, que é do Périx. Esse tem uma história muito interessante. Aliás, falando sobre Gertrude Stein. A Alice que ele cita é a Alice B. Toklas, a companheira da Gertrude Stein. E essa música conta que isso é uma lenda, a gente não sabe se é verdade, mas que a Gertrude estava no leito de morte. E a Alice disse assim: qual é a resposta, né? Qual é a resposta para isso, né? Mas ela só perguntou qual é a resposta. E aí a Gertrude respondeu qual é a pergunta. Porque é isso, não há uma resposta, né? Há muitas respostas para muitas perguntas. Então tem essa lenda de que esse foi o último diálogo assim da Gertrude Stein com a Alice B. Toklas. E aí o Péricles Cavalcante fez essa canção linda chamada O Tema de Alice, que fala isso, né?
Qual é a resposta? Me diga então, qual é a pergunta? É muito maravilhoso porque, mesmo fazendo todas as pesquisas, a gente conversando aqui, a gente descobre outras coisas, né? E avança em outros universos do disco que são muito interessantes e ainda muito atuais, nesse sentido de que ele é um disco de 94 e ele continua muito pulsante, ele conversa muito com o que é possível de canção pop e o que não é possível. Sabe uma coisa que é legal também, eu acho, assim, que a gente tá falando, assim, de grandes referências, né, da literatura mundial, de cinema, de música, de tudo, mas não é pedante, né? Exatamente por ser música pop, porque eu acho que tem uma coisa também no Brasil que eu acho um pouco chata, é que as pessoas, não, isso é muito cabeça, isso é muito difícil, ali, né? Gente que vê a literatura, a poesia como coisas difíceis. Eu acho que isso é um erro, porque todas essas questões, assim, são humanas, né? São questões do dia a dia. E por isso que eu acho que também esse disco é interessante, porque olha quanta coisa, mas você também pode ouvi-lo sem saber de tudo isso. Quando você vai atrás, aí você se encanta, porque tem muita camada a ser revelada. Mas é isso, eu acho que ele também um pouco desmistifica uma ideia de que poesia, literatura, essas coisas todas são difíceis, né? São para poucos. Tudo bem que é como eu falei, teve ali naquele momento, eu acho que a indústria foi muito importante também, né? Para que essas canções ecoassem. Mas não tem nada mais genial do que alta cultura, assim, né? No rádio, uma plateia num lugar imenso, né? Cantando uma canção de uma coisa que talvez estivesse num livro e que nem a metade daquela gente naquela cidade, sei lá, iria ler, sabe? Eu acho que entra nesse sentido de que, de algum modo, a indústria e os programadores e esses espaços que meio que decidem o que vai tocar ou não, entendem e definem que o público não está pronto para estas coisas, ou o público não quer isso. É um preconceito, né? E o público simplesmente está aberto a essas outras coisas que vão tocar ele ou não. E eu acho que esse disco é muito uma prova de que se o público se identifica, conversa com isso, nessa maneira que a gente falou, de que o disco existe, independente de todas essas camadas, o disco existe por si só, e você ouve essas canções, e você se identifica com elas, e você pensa com elas, e você se emociona com elas. Eu acho que isso é com elas, se você for atrás também. Sim, porque as pessoas têm essa coisa de você descobre novas palavras com a Adriana, você descobre esses novos acordes, você entende outras coisas. Eu acho que é um disco que prova muito que as pessoas estão abertas a ouvir o que vai tocar elas, independente do que seja, né? Não existe uma coisa de é muito difícil para elas. E sabe também uma coisa que é legal na Adriana, que eu percebo? Ela faz questão. Eu não sei se isso é consciente, mas eu acho que é consciente, sim. Ela faz questão de manter um certo amadorismo, no melhor sentido, que é uma vontade, assim, genuína de fazer música, sabe? Quando a gente estava fazendo só, ela mandou aquela música Tive Notícias Suas. Ela gravou ao vivo no quarto dela, voz e violão, a música, né? E ela queria lançar assim. Foi como saiu, só que com um arranjo de enfim, tal. E eu, com um pensamento assim, né, de produtor musical, fiquei meio grilado. Eu falei, não, mas sei lá, tem um momento que o violão tá trastejando, tem um barulho do grilo, porque ela mora na floresta, o disco tem muito grilo. Sim. E aí ela não, mas é isso, é aquele momento. Então assim, no melhor sentido, eu acho que esse desejo de fazer música, que era o meu desejo ali no meu quarto com 13 anos, ouvindo esse disco e sem saber como se grava um disco, sem saber como se faz uma canção, sabe? A Adriana, ela mantém isso, entendeu?
Então eu acho que isso é o que toca também, porque tem uma coisa muito direta, né? O disco ele não tem grandes arroubos de produção musical, ele não tem uma sonoridade específica a qual todas as canções se submetem, o que é uma coisa que acontece muito hoje em dia na produção musical, né? Qual é a sonoridade do disco, qual é Esse disco não, ele é um disco que ele vai por muitos lugares, assim, mas eu acho que vem, no melhor sentido da palavra, desse amadorismo, entendeu? Que ela faz questão de manter, que é essa relação, assim, rudimentar, sabe? Com o que ela tem ali em mãos, com o violão, com as letras, com o poema, assim, sei lá. Entendi. Então eu acho que isso é um ponto que é uma característica da música dela, sabe? Que eu acho que é o que você quer dizer, no sentido de que você mantém essa experimentação mesmo, eu acho, né? De estar pronta a produzir com o que se tem, a partir do que se tem, como pode ser feito. Eu acho que é interessante. No disco no seguinte, no Marítimo, eu já percebo que houve assim, um trabalho de produção musical bem mais elaborado que a Fábrica do Poema, mas ainda assim, dentro disso, ela mantém essa coisa que ela tem, que eu não sei definir direito. A gente acabou conversando bastante, a gente nem falou desse seu relacionamento mais profissional com a Adriana, que é a produção do disco só. E também esse contato todo de troca mesmo. Você já gravou muitas canções, são de composição dela e do Cícero. Então eu acho que é importante para as pessoas que estão ouvindo saberem do seu trabalho também ao lado dela, né? Foi uma surpresa, eu te confesso, porque, como eu te contei, né? Eu conheci a Adriana ainda muito garotinho. E aí depois encontrei com ela de novo, aí já cantava, a gente se encontrou já no Rio, quando eu já morava no Rio. E ela muito simpática. Enfim, era uma pessoa assim com quem eu, até por causa do Antônio Cícero, eu sempre estava com a Adriana assim em momentos. Aí veio essa surpresa, né? Primeiro eu participei do Nada Ficou no Lugar, que foi um álbum que vários artistas da minha geração refizeram as canções dela, né? E foi muito bacana também aquele convite ali naquele momento, aquilo talvez tenha nos aproximado mais. Aí até que ela foi a Belém fazer o show Margem, e eu estava lá. E a gente passou alguns dias, assim, se vendo em Belém, sabe? E aí eu acho que ali foi que a coisa, de fato, a gente se uniu. Mais do que nunca, né? E pouco tempo depois veio a pandemia e veio Só. E aí ela e a Andréa Franco, empresária dela, acharam que eu era a pessoa que deveria fazer isso, até porque eu estava naquele momento também produzindo singles meus em casa com o Matheus Estrela e o Léo Chaves, que eu acabei convidando para serem os coprodutores do disco Só. Então foi um processo muito desafiador, porque é isso, né? Eu acho que desde que a Billie Eilish surgiu ganhando todos os prêmios, já essa ideia de disco feito em casa já não convence mais você fazer uma coisa mais ou menos e dizer, mas foi porque eu fiz em casa, né? A Billie Eilish, ela trouxe essa coisa do fazer em casa para um lugar muito grande, né? Então aí era isso, assim, a gente não vai fazer nada. Então a primeira decisão era essa, a gente não vai fazer nada com cara de demo feito em casa. Então Só é um álbum que é uma loucura também a gente ter feito, porque primeiro tem músicos de todo o Brasil, né? O Zé Manuel estava em Recife, o Allen Alencar estava em Aracaju, eu estava em Belém com o Matheus e Léo, o Rafael Rocha estava no Rio, eu acho, numa serra que ele não tinha internet, eu tinha que descer para me mandar os arquivos do que ele tinha gravado. Era uma loucura, tipo, a gente ficava, cadê o arquivo da faixa? O Rafael dizia, calma, tá subindo no site, enfim. E aí, então foi assim, uma coisa bem, bem maluca de fazer. A Adriana teve que montou um estúdio no quarto, assim, um estúdio, né? Comprou uma mesa de som, de microfone, montou uma coisa básica no quarto e lá que ela gravou as vozes. Então foi tudo isso, assim, foi para todo mundo, foi um desafio muito grande. Eu acabei comprando uma mesa de som que eu não tinha em casa. Eu não fazia muito questão de trabalhar em casa, eu sempre gostei de ir pro estúdio. Mas por causa da pandemia eu acabei comprando microfone,
mesa de som. Acabei montando também uma coisa mínima pra mim em casa. Então foi um álbum, acho que pra todos nós foi muito revelador de possibilidades e de coisas. E aí ela foi fazendo. Ela entrou realmente nesse ritmo de fazer muitas canções. O álbum até teria mais canções se ela não tivesse mandado, que a Adriana tem uma política de que todas as canções que ela faz, ela manda pra Maria Bethânia. E o título do e-mail é Para Seu Conhecimento. Então ela faz uma canção e manda e manda. 2 não entraram no disco porque Maria Bethânia disse que ia gravar. Ela disse, gente, tá dito, então. Então aí não tem como, olha, essa não dá. Então Veneno Bom, por exemplo, era uma canção que era do Só. Mas que a Bethânia disse, eu vou gravar. Então aí acabou não rolando no Só. E teve uma outra, eu acho. A Flor Encarnada. A Flor Encarnada foi uma canção que ela fez também, eu acho, ou tinha feito antes, sei lá. Eu sei que poderia... eu cheguei a fazer com a banda uma versão da Flor Encarnada, um arranjo, assim, que poderia... Então, enfim... Mas aí é isso, Maria Bethânia disse, eu vou... Não, essa é minha, e aí ela não... ela não mexeu. Eu acho que pra gente encerrar, eu acho que você até já contou isso, mas eu queria saber qual é a sua música preferida da Fábrica do Poema. Olha, eu acho que é O Verme e a Estrela, a minha preferida. Você mudou, porque no início você falou que era inverno? Não, pois é, então, é porque inverno... Você ficou na dúvida. Mas sabe o que acontece? São muitas que Inverno é uma canção da vida já, não é uma canção só desse álbum, né? Então, assim, Inverno é uma canção da vida. Por exemplo, eu não penso em Inverno, a Fábrica do Poema. Eu já vi a Adriana cantando tantas vezes, eu mesmo já gravei, sei lá. É inverno, a verdade é que é inverno. Mas assim, mas eu entendi a pensando nesse álbum, eu acho que eu diria O Verme e a Estrela. Mas eu acho que faz sentido no sentido de que O Verme e a Estrela é uma boa representação para quem quer entender o que a gente falou aqui de experimentação sonora, poética. Eu acho que O Verme e a Estrela, pra quem nunca ouviu nada desse disco, não conhece o single, eu acho que esse é uma boa apresentação pra você entender a doideira que a gente tá falando. E a Fábrica do Poema também, né? É uma canção surreal de linda. O poema do Ali Salomão é uma coisa incrível, é um poema sobre o ofício do poeta, né? Sobre o que como é fazer poesia, né? O poema perseguindo esse poema que se esfarrapa, sob que máscara retornará o recalcado. O recalcado é a poesia, né? Então enfim, esse trabalho, esse labor, né, todo, enfim. Então, também é uma canção genial. É difícil, eu adoro esse disco, mas eu acho que, fora Inverno, que é Hors Concours, eu acho que Verme e a Estrela. Eu escolho Sudoeste, porque eu acho surreal que é uma canção tão mínima, tão pequena, né, tão simples, e ela tem uma força tão grande, ela tem um pequeno poeminha e tem esses efeitos sonoros. Eu acho que ela também, pra mim, ela me... os cristais. Eu acho muito maravilhoso que ela me representa muito do que é esse disco, essa experiência a partir do poema e a partir do que é a canção ou do que pode ser a canção. Eu acho isso muito interessante. É muito bonito mesmo. Eu acho que a gente encerra esse primeiro programa. Eu e o Arthur vamos fazer um especial falando de 3 discos da Adriana Calcanhoto. Esse é o primeiro, a gente ainda vai passar por Marítimo e por Cantada. Eu quero agradecer muito a sua disposição, o seu tempo, Arthur. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, que isso, um prazer assim falar desses discos, um prazer falar com você. E vamos nessa, já tô ansioso para os próximos. Você pode deixar também as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Arthur Nogueira, Arthur com TH, né? É o meu Instagram. Nas plataformas também tô assim. E tem o meu site, que é arturnogueira.com, que lá tem tudo que eu já fiz. Enfim, dá pra ver todos os discos, tem todas as informações. Então acho que é um cartão de visita, assim, pra descobrir tudo que eu já fiz. Que felizmente também eu já fiz bastante coisa. Esses dias, sabe, que eu fiquei até feliz com isso. Eu tava organizando o site pensando, caramba, tem muita coisa. Então no meu site já tem muita coisa pra ver. Fico feliz com isso. Quem quiser ir lá, eu vou amar. Maravilha.
Para quem gostou do programa e quer ter acesso a outros episódios com muita antecedência, é só apoiar a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Então quem é padrinho vai ouvir esse programa muito antes de quem não está apoiando. Então já pode aproveitar e ajudar a partir de R$5. Vocês podem acompanhar o podcast VFSM nas redes sociais, @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Eu sou o _Renan Guerra e esse foi o Clássicos VFSM. Minha música não